muito bom estar aqui fazendo, né, o nosso estudo para falar de Jesus nesses períodos difíceis que a gente está vivendo, de quarentena, de pandemia, mas sempre muito bom falar de Jesus. E ter essa ideia, né, que Jesus é o nosso Cristo, né, e é o Cristo. Então, para a gente começar a falar de Jesus, é sempre bom a gente, né, imaginar nas nossas reflexões quem é Jesus para nós. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas vou mais uma vez falar de Jesus, uma palestra sobre Jesus, a gente já não conhece tanto sobre Jesus. Às vezes a gente até pode ter um pouco mais de estudo, conhecer um pouco mais, mas sempre tem algo novo, né, para a gente conhecer e descortinar da personalidade do Cristo. Antigamente via esse Cristo assim, né, na Idade Média, lá para o início aí da nossa igreja cristã, Jesus sempre foi representado de várias formas, né? Como o médico dos médicos, como um mestre, como uma junção de todas as personalidades, como uma figura com um aspecto mais fugido, fugido é ótimo, um aspecto menos tradicional da igreja cristã europeia, né, romana, apostólica, que traz muito a questão de uma visão de Jesus muito europeia, né? Mas a gente não está falando só da forma física do Cristo, que tanto faz se você imagina Jesus assim, 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 ou assim, Jesus é Jesus, né? E como a gente pensa na personalidade do Cristo, né? Na personalidade de Jesus. Ele era um religioso, era um revolucionário. Qual é a origem de Jesus para nós, enquanto espíritas? Uma vez que a maioria das tradições religiosas cristãs, Jesus é visto como o Filho de Deus, sim, mas concebido de uma forma especial, né, através de uma intervenção do Espírito Santo com uma mãe virgem, considerado, então, pelas tradições religiosas cristãs, as mais comuns, as mais populares, né, como concebido sem pecado, como se sexo fosse pecado. Então, a gente, enquanto doutrina espírita, embora tenhamos toda o nosso respeito às outras tradições religiosas, enquanto cristãos que se pautam por uma doutrina que é fé raciocinada, nós não podemos aceitar um fenômeno que foge às leis materiais que regem o nosso planeta. E a lei de reprodução é uma lei divina. Então, nós, enquanto espíritas, acreditamos sim que Jesus foi concebido através de uma relação sexual amorosa entre seus pais, José e Maria, para conceber um corpo físico ao qual aquele espírito pudesse se ligar para então ter como se manifestar de forma que nós pudéssemos perceber. E aí fazer a sua missão. Independente da forma física que Jesus assumiu ao encarnar neste planeta, Jesus tem uma origem que é anterior ao seu nascimento entre nós, né, o seu nascimento material. Então, nós cremos que Jesus, e a doutrina espírita é a única filosofia religiosa que traz essa visão do Cristo, Jesus foi criado exatamente como cada um de nós, mônada espiritual, né? Que vai evoluindo com o tempo, passando por todos os reinos da evolução anímica ao qual todos nós estamos sujeitos, e hoje, espírito crístico, no nível crístico, auxiliando na cocriação com o Pai e sendo responsável pelo nosso planeta. Então, ainda assim, muitos de nós permanecemos com uma imagem incompleta de Jesus, né? Então, a gente não vai falar da questão da forma física, se Jesus era branco, de olhos azuis, com cabelos ondulados, sedosos, pronto para fazer, né, um comercial de shampoo, ou se ele era negro, e aí tem todas as questões
que não são concebíveis em função do local onde ele encarnou, ou se ele tinha o nariz assim ou o nariz assado. Isso não é da nossa importância. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, atualmente é Cisjordânia, no mundo árabe. Provavelmente não deveria, estaria muito mais longe desse arquétipo, né, europeu do que desse arquétipo africano, mas ainda assim não era provavelmente da forma hollywoodiana como a gente muitas das vezes pensa nele. Mas isso é o de menos. A forma como você pensa em Jesus é a menos importante nesse momento. O que a gente precisa pensar é na personalidade desse que é, para nós, o modelo e guia, né, das nossas vidas. Jesus, vamos pensar então na sua encarnação, né? Para a gente não começar a divagar muito, nós espíritas, guardando todo o respeito às outras visões de Jesus pelas outras tradições religiosas, cremos então que Jesus foi concebido através de uma relação sexual, como eu já falei, até porque Jesus disse que não veio derrubar a lei, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a profundidade das palavras do Cristo, né? A lei de reprodução é a lei natural, faz parte, né, da lei que Jesus respeita, e veio ao mundo em uma data que provavelmente corresponderia aos meses de março, talvez abril. Mas nós comemoramos em dezembro, e isso também não tem problema nenhum. Foi uma necessidade, né, da época em que houve a reorganização do cristianismo, que estava muito diluído dentro do Império Romano, várias correntes de pensamento cristão dentro da doutrina, onde a gente tinha desde aqueles que renegavam a possibilidade de Jesus ter um corpo físico, né, achavam que Jesus tinha um corpo glorioso, que perdurou durante muito tempo, essa ideia, até aqueles que achavam que Jesus era uma pessoa absolutamente comum como todo mundo, que inclusive tinha relações sexuais e teve descendência. Então, guardadas todas essas loucuras que haviam na época, de pensamentos muito diversos e de muitos embates, inclusive embates violentos, houve o Concílio de Nicéia, feito por Constantino, que reorganizou o pensamento cristão e estabeleceu as bases, né, para o tipo de religião que a gente tem hoje, por exemplo, na Igreja Católica, e que acaba orientando, norteando uma parte do pensamento cristão hoje vigente no planeta. Nenhum problema em relação a isso, porque tudo faz parte, tudo é da lei, tudo é harmônico para chegarmos a um momento em que a evolução vai se dando, né? Então, vamos pensar lá no iniciozinho da encarnação de Jesus, nesse planeta, quando ele realmente se materializa. E aí Maria e José se dão conta que tem nas mãos alguém muito especial. Mas ainda assim, eles levaram Jesus, ainda bebezinho, a um homem sábio que pudesse dar alguns conselhos para eles a respeito da criação desse ser, né, que foi anunciado, que foi falado e que eles sabiam que faria uma diferença muito grande no planeta. Então levaram Jesus a Simeão, né, um sacerdote, né, do templo, que era muito, muito querido ao casal José e Maria. E aí Simeão pegou Jesus nos braços e imediatamente reconheceu o Messias. A gente só vai fazer uma pausa para lembrar de onde surgiu a ideia do Messias. A ideia da promessa do Messias surge lá quase 2000 anos, né, com o rei Davi. Rei Davi é o tataravô de Jesus. E era uma pessoa que tinha uma série de problemas, inclusive morais, né? E como era uma pessoa importante, né, para as situações que viriam depois, inclusive para garantir a ascendência de Jesus, Deus sempre dá a nós alguém para nos auxílio, né, mesmo além dos desencarnados, os encarnados. E o rei Davi tinha, na presença do profeta Natã,
essa voz da consciência que chamava a atenção quando ele fazia besteira. Então, toda vez que Natan aparecia, o rei Davi já sabia que tinha feito alguma bobagem, e aí ia precisar, né, ouvir coisas que não eram agradáveis, ainda mais para alguém que estava na situação de poder que ele tinha. Tanto é assim que quando o Davi desposou a esposa do seu melhor amigo, e para poder fazer isso, ele mata o melhor amigo, ele manda matar o melhor amigo para poder se apossar da esposa dele. Natan faz uma visita uns meses depois e diz que precisava de um conselho. E, obviamente, todo mundo, né, adora dar conselho, e não era diferente naquela época, a gente mudou muito pouco de lá para cá. E aí o rei Davi pergunta a Natan qual era o conselho que ele queria, e Natan fala, olha, eu vim trazer para o senhor uma situação que está acontecendo aqui na sua jurisdição, em que um pastor que pode comer qualquer ovelha que ele possa escolher do seu rebanho, que é muito grande, tem várias ovelhas disponíveis, ele resolveu justamente pegar a ovelha do seu vizinho, que só tinha uma ovelha. Mas ele queria tanto aquela ovelha que ele mandou matar o vizinho para poder servir-se daquela ovelha. E aí chegou ao meu conhecimento essa situação e vim lhe pedir um conselho. Davi não pensou duas vezes, mata, porque esse cara é, né, alguém que não merece estar entre nós. Natan perguntou, tem certeza? E Davi insiste, não, é um absurdo isso, se ele consegue qualquer uma, por que ele foi, ainda mais matar, por que só não pegou, então, já que ele fazia, já seria ruim, imagina, né, matando. E aí Natan fala para Davi, pois sois vós, Senhor, vós podendo escolher qualquer mulher do povo, resolve desposar justamente aquela que não podia ser sua. E para isso mata seu amigo. E aí Davi ficou numa situação complicada, e aí Natan passou a ser aquela pessoa, não muito grata quando chegava. E, enfim, seguiu-se a vida. E Davi, um belo dia, percebeu que a Arca da Aliança, que continha, né, as pedras dos 10 mandamentos, estava fora do palácio, e por isso ele achou que Deus, que morava ali, estava em pior situação que ele, que era o rei, né, daquelas tribos. Então, Davi, se achando muito piedoso para com Deus, resolve construir um templo. Templo esse que só é terminado por seu filho, Salomão, que ele tem com a esposa, né, que era viúva do seu amigo. E que foi também um rei muito, muito querido e entrou para a história por conta da sua sabedoria. Mas foi Davi que começou a construção desse templo. E depois de um tempo que a obra estava andando, para proteger a Deus, Natan aparece para conversar com Davi. E Davi fala, né, a respeito dessa construção, estava muito animado, não sei o quê, não sei o quê. E aí Natan avisa Davi que ele tinha um recado para Davi. Um recado de Deus. Não era de qualquer um, era de Deus. E Natan então avisa Davi. Deus manda avisar que Deus não vive em templo de pedra construído pelo homem. Deus habitará em um templo vivo que ele mesmo mandará para ser construído aqui, se estabelecerá entre nós, e esse será o Messias. E só ele é quem vai guiar o povo para o reino dos céus, para o seu destino de felicidade e de prosperidade. Então, a partir daí, quase 2000 anos antes da encarnação de Jesus, foi feita a profecia de que o Messias estaria entre eles em algum momento. Foi feita a promessa do Messias. E Simeão, quando segura Jesus nos braços, sente o magnetismo daquele espírito que estava encarnado e sente, então, o templo vivo de Deus em seus braços. O Messias estava encarnado. Naquele corpo frágil estava a consciência mais pura que reflete o Criador da maneira mais perfeita.
e Simeão chora. Não é apenas um choro de emoção por estar diante da promessa de Deus cumprida. Ele chora porque ele pensa: Senhor, por que fizeste isto com teu enviado? Como ele vai conseguir realizar sua obra? Porque, meu Deus, José é um homem maravilhoso, Maria uma mulher excepcional, mas, Senhor, são pobres. Pobre. Não tem um patrimôniozinho, uma ovelhinha, nenhum recurso para o teu enviado começar seu trabalho. Onde esse menino vai erguer a tua obra? Então, eu vou abrir um parênteses para fazer uma pergunta para vocês, mais um, que a gente fez lá para a mocidade do René Peça, e foi daquela coisa de fazer o cérebro explodir quando a gente propôs essa pergunta para os meninos. Bom, vocês acham que Jesus tinha um anjo da guarda? Essa figura eu achei tão feliz, fiquei tão feliz quando achei na internet, porque eu tinha um quadro desse em casa quando eu era criança, eu vivia olhando para ele e tentando olhar e achar o meu anjo da guarda atrás de mim. Né? Graças a Deus, a gente sempre teve essa noção. Então, quando a gente propôs isso para a mocidade, deu um nó na cabeça dos meninos. Resposta imediata: não. Depois os outros falaram: não, peraí, mas ele disse que não veio, né? Não veio quebrar a lei, ele não veio forçar nada, ele veio para ser igual a todo mundo, para mostrar nas mesmas condições. Pois é, aí a gente pergunta: Jesus, governador espiritual do planeta, aquele, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é, na resposta da espiritualidade, o tipo mais perfeito que Deus oferece à humanidade para nos servir de modelo e guia. Né? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. V de Jesus. Esse espírito, dessa galera, dessa pessoa que a gente está falando, precisou de um anjo da guarda? Né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Porque a pergunta exige uma reflexão. Bom, os jovens chegaram à conclusão de que sim. Né? Já que Jesus disse que não veio burlar a lei, ele ia precisar de um anjo da guarda. Aí a gente perguntou por quê? E aí foi complicado entender. A gente precisa entender que se Jesus estava submetido às mesmas regras que todos nós, quando encarna num corpo cujo cérebro ainda está em formação, cérebro físico, ele está limitado. Aliás, Jesus estava absolutamente encarcerado no corpo físico, mesmo quando ele estava no auge, né, das suas faculdades humanas. Porque a gente tem que entender que Jesus é crístico, e Cristo está acima do anjo. Né? A gente tem um nível de perfeição que a gente não consegue nem estudar, mas está lá. Então você tem nós, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, o anjo, e aí a gente entra na fase dos Cristos. E aí depois vai provavelmente para os arquitetos siderais, a galera que vai ajudar a controlar as galáxias, movimento a entrada e saída dos vários multiversos, dos vários universos, né, no multiverso que a gente tem. Então, enfim, Jesus está no nível crístico. Mas quando ele encarna, o corpo físico está preso. Então, quando Jesus desdobra no sono, ele ainda não poderia estar espiritualmente na glória da sua capacidade, porque senão ele queima o corpo físico. O corpo físico não aguenta, não tem laços fluídicos que suportem. Há relatos que Jesus precisou de alguns séculos para poder adensar o seu perispírito, que envolve o planeta, porque se Deus, nada cai, uma folha de árvore não cai sem o consentimento de Deus, Jesus, enquanto o seu representante, ele também tem que saber. Então, Jesus também tem toda a ciência do que ocorre nesse planeta, né? Deus no universo, aliás, no multiverso. É uma coisa que dá câimbra nos neurônios só da gente pensar. Então, vamos concentrar em Jesus, que já é difícil para a gente entender. Então, Jesus precisou sim de anjos da guarda, para que pudesse, enquanto ele estava vulnerável, enquanto ele ainda não estava consciente, mesmo enquanto o governador espiritual do planeta, ele estava limitado na forma infantil, na forma de adolescente. Depois, quando adulto, o corpo físico também limitava
a capacidade daquele espírito. Por isso que Jesus diz para a gente que podemos fazer o que ele fez, e olha que o que ele fez não foi pouca coisa, mas ainda mais. Porque o que ele fez é aquilo que este corpo, que a gente enverga, é capaz de fazer. Andar sobre as águas, curar a distância, mudar a composição química dos átomos, a organização química dos átomos, tudo através de fluxo magnético. Tudo que Jesus fez, nada foi fora da lei. Tudo da lei, tudo absolutamente científico e material. Né? O que não era material era a questão espiritual, mas também usando magnetismo, utilizando coisas que qualquer outro espírito que chegue ao nível que ele está é capaz de fazer. A tristeza nossa é chegar no nível que ele está, ainda rastejando igual vermes que a gente anda, né? Mas estamos no caminho. Importante a gente manter isso em mente. Então, Jesus, sim, precisou de anjo da guarda. E isso é mais um exemplo para nós da humildade desse espírito. Né? Ele aceitou e deve ter convidado outros espíritos para auxiliá-lo nesse momento. E aí veio a segunda pergunta, porque o legal da gente começar a pensar é que a cada resposta aparece outra dúvida. Bom, Jesus teve anjo da guarda, beleza. Quem é ou quem são os espíritos que têm condição de servir de anjo da guarda para este indivíduo? A mocidade endoidou, até mesmo pensar no pobre coitado Chico Xavier, a gente pensou. Quer dizer, os meninos pensaram, né? Pensaram em Chico Xavier, pensaram em Gandhi, pensaram em Einstein, pensaram em Madre Teresa, pensaram em João de Ângeles, pensaram num monte de figuras. E aí a nossa pergunta para eles, mim de Júlio, foi o seguinte: você bota um trainee para tomar conta das atividades, para supervisionar um gerente geral, um CEO, né? Aquele indivíduo que deve entender cada pormenor daquela empresa. Você vai botar o estagiário para tomar conta dele? Para supervisioná-lo? E aí os meninos ficaram na dúvida. Então, quem? Bom, não existem muitas moradas na casa do pai. E nem todas as moradas são iguais à nossa. Existem planetas que estão em nível muito mais avançado que o nosso. Desses planetas vieram os seres que vieram auxiliar Jesus aqui, provavelmente. Ou então um dos seus muitos colaboradores que Jesus tem, né, no plano espiritual, que o auxiliam na tarefa, né, que ele tem de manter o nosso planetinha funcionando, evoluindo e crescendo, apesar das bobagens todas que a gente faz todo dia. Então, Jesus tinha anjo da guarda. E mais do que isso, Jesus tinha José e Maria para auxiliá-los. Então, a gente precisa entender que José é uma figura que foi muito esquecida e é um espírito tão generoso que ele abriu mão, né, da sua própria importância na história do nosso planeta, porque este homem, José, teve o cristianismo em suas mãos. Porque se ele falha quando Jesus era criança ou quando Maria estava grávida, se ele de repente não reconhece Maria, ou se ele abandona essa mulher, se ele abandona essa criança, talvez a gente não estivesse hoje aqui conversando sobre Jesus, sobre Deus, sobre o nosso consolo, sobre esse momento que a gente está passando, onde a gente tem uma forma de refúgio. Né? Então, nossa gratidão eterna a esse espírito maravilhoso que foi José, que é Maria, e que continuam trabalhando incessantemente junto de Cristo, que Nossa Senhora Jesus, né, o amor da nossa vida. Então, Jesus sim teve anjos da guarda anônimos que auxiliaram o pequenino que estava no colo de Simeão. Lembra? A gente está falando que Jesus estava no colo de Simeão. E Simeão, desesperado, pensando como Senhor, esse seu emissário, onde ele vai construir a tua obra, já que ele não tem patrimônio, ele não tem terras, ele não tem nada. Então o bebezinho desvencilhou a mão dos panos que o cobriam e por 3 vezes bateu no peito de Simeão, como a dizer onde vai ser erguido o reino dos céus. Então Simeão entende, né, e vai auxiliar, devolve, né, a criança para José e Maria, muito emocionado e convicto de que era realmente o Messias que estava ali encarnado e que poderia, né, ser pobre, que poderia, justamente pelo fato de ter os pais e a orientação, né, que aquela família tinha dentro
da comunidade que abriria caminho muito mais do que ouro ou mesmo terras, né? Então, a gente fica imaginando o tamanho da encrenca de José e Maria para criar o menino Jesus. Emmanuel tem um livro chamado Caminhos da Luz, e ele conta que um dia os pais não achavam Jesus em casa. E aí foram procurar, né? Maria foi catar Jesus, Jesus não estava em casa, foi na oficina de José, que era carpinteiro, também não achou. E aí ficaram preocupados, porque estava na hora já de comer, e Jesus não era uma criança muito querida na comunidade, porque ele era o guri estranho. Jesus era aquele garoto que não gostava de brigar, era aquele garoto que não queria bater nos bichinhos, que não gostava de matar os animais, que não via graça em brincar de bater uns nos outros, de brincar de luta. Então ele era o esquisito da vila. Imagina, uma vila, né, gente? Então, Jerusalém era uma cidade que tinha realmente, né, umas crianças da sua época, e Jesus destoava demais do comportamento padrão. Então, eles obviamente não iam procurar Jesus na casa dos vizinhos, porque, né, não ia achar. E aí resolveram ir pela estrada e encontraram Jesus. Então, quando eles estavam se aproximando, viram que Jesus estava conversando com uma pessoa que estava abaixada para poder conversar com Jesus, porque ele era pequeno, devia ter, segundo Emmanuel, uns 4, 5, 6 anos de idade, mas já, obviamente, muito falante, imagina, né? E quando ele se aproxima, Maria toca em José e fala: amor, aquele ali que está conversando com Jesus não é o pior assassino de Jerusalém? E aí José para, olha e reconhece. Era um bandido muito, muito, muito cruel, que um monte de assassinatos nas costas, inclusive não só de romanos, mas também de hebreus. E isso fazia uma fama muito ruim àquela pessoa, e ele estava ajoelhado, ele estava abaixado, conversando com o menino. E aí José tem a brilhante ideia, né? Ai, vai lá então e chama, né? Diz para ele que ele está atrasado para a gente entrar logo para comer. Óbvio, eu consigo imaginar a cara de Maria olhando para o marido sem noção. E dando a ele a real. Meu amor, imagina, se eu chego lá para dizer para Jesus que o almoço está pronto, quem ele vai convidar para partir o pão com a gente? Dentro de casa, né? Não é um amiguinho da escola. Eu estou falando do pior assassino de Jerusalém. Para dentro da nossa casa, convidado pelo nosso filho esquisito. Tem certeza que a gente vai chamar ele agora? Então, Emmanuel conta que Maria e José esperaram Jesus terminar de conversar com esse homem abraça o menino no final, e Jesus volta, saltitante, para casa, cumprimenta os pais e vai para casa comer. Então imagina, uma coisa é você educar seu filho. Ah, meu filho, você olha só, você tem que dividir os brinquedos com os amiguinhos. Ai, 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 não pode ser egoísta. Olha, meu filho, você precisa respeitar os mais velhos. Ai, 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 não vai ser malcriado. José e Maria vão dizer o que para Jesus? Ah, meu filho, você não pode fazer caridade para cada um. Ai, 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 aquele ali é um criminoso. Você tem que escolher melhor as pessoas para quem você deve dar atenção. Estão entendendo? O tamanho da encrenca que esses dois se meteram? Então tinha que ser alguém muito, muito, muito especial para dar amparo a esse indivíduo. José educou Jesus, né? Tem o episódio que Jesus, aos 12 anos, foi ao templo, né? E impressionou por conta do seu domínio da lei. E Maria, então, no livro Boa Nova, né? Eu não lembro o autor, acho que é Humberto de Campos, mas no livro Boa Nova tem a história de que Maria começou a se preocupar com o futuro de Jesus, né? E aí resolveu pedir uma bolsa de estudos para o filho, já que ele tinha impressionado tanto. E lá no templo, ela tinha um pistolão, que era Zacarias, o marido da sua prima. Então ela foi lá bater um papo com Zacarias. Ah, será que de repente não conseguiu uma vaguinha aí para Jesus? E aí Zacarias, que era pai de João Batista, outro menino complicado, aquele que vivia dizendo que estava tudo errado, né, que as pessoas precisavam parar com os costumes, que elas estavam hipócritas, essas coisas todas. O garoto que já fazia um certo barulho, e Zacarias pensou, poxa, Jesus, meu primo de segundo grau, né, veio aqui, impressionou, fez uma boa figura, né, de repente a pessoa até esquece de falar de João Batista, né, e a gente pode ter um sossego. Traz o garoto para cá. E Maria volta toda feliz para casa,
porque conseguiu uma vaguinha para Jesus no templo, para Jesus poder estudar as Escrituras. Bom, quando ela está chegando em casa, o livro conta que Jesus estava na porta. Eu também fico imaginando Jesus com aquela cara de Natan, quando ia, né, visitar o rei Davi. E aí, Maria chega perto dele e ele pergunta, segundo o livro, com muita docilidade, porque Jesus tinha um respeito e um carinho absurdo por aqueles que lhe serviram de pais, companheiros, amigos, enfim, né, nessa jornada. E Jesus pergunta a Maria, minha mãe, acaso não tenho demonstrado a minha comunhão com Deus? E aí olha de novo a encrenca, a pegadinha na vida de Maria. Se ela responde que sim, Jesus prontamente iria dizer, então, para que eu vou precisar ir para o templo para conhecer Deus se todos os dias eu dou demonstração da minha comunhão com o Pai? Se Maria diz não, Jesus pode argumentar, então eu não sou o Messias, porque eu não estou preparado para cumprir a minha missão, porque se eu preciso que os outros me ensinem sobre o Pai, eu estou fazendo o que aqui? Eu sou uma fraude. Só que Maria, óbvio, escolheu que sim, né? E aí o livro relata que Jesus, então, respeitosamente, entra em casa e pergunta a José se ele poderia, então, trabalhar com o pai na carpintaria. E o pai, obviamente, José aceita, mas diz, Humberto de Campos mesmo que escreveu Boa Nova, relata que José fala para Jesus que acha que é um imenso desperdício de potencial ele trabalhar na carpintaria. Mas se é o que ele quer, a gente aceita, né? Vamos seguir aquilo que você acha que é melhor para você, aquilo que te faz feliz. E aí Humberto de Campos diz que a partir desse dia, onde Jesus estava, a alegria daquela família era absurda, porque pais e filhos, e isso é uma coisa que hoje é muito difícil da gente ter, os pais ouvirem a vontade dos filhos, os pais chegarem a um acordo para aquilo que os filhos desejam fazer, né? Das suas vidas, das suas missões, dos seus ímpetos. A gente pode sim sentar e conversar, mas dar ao outro a liberdade daquilo que ele tem vontade de fazer, daquilo que ele quer seguir. E quando José e Maria, né, quando os pais aceitam e conversam e ponderam e chegam a um acordo com o filho e todo mundo está voltado para que ele possa realmente cumprir a sua missão, a casa e a oficina se enchem de alegria. Porque Jesus, onde ele está, a alegria faz morada. Ele tinha um comportamento muito diferente de todos da sua época. Não é à toa que as crianças o perseguiam. Pode ver, criança anda atrás de gente rabugenta, de gente mal-humorada? De jeito nenhum. A criança quer felicidade, a criança quer essa ludicidade, essa coisa. Jesus, eu consigo imaginá-lo com um pedacinho de mato no canto da boca, contando casos. Olha a quantidade de parábolas que tem no Evangelho. Tanto é assim, né, que após a crucificação, os apóstolos estavam todos muito amedrontados. E aí a gente tem o caso de 2 discípulos, tá? Não são 2 apóstolos, são 2 discípulos, que estavam voltando da estrada, né, estavam andando na estrada para Emaús, quando, não mais que de repente, um peregrino se junta a eles. E repara que eles estavam muito amuados. E aí eles falam, não, acaso não sabe, Senhor, que o Messias, né, o nosso rabino, o nosso Rabone, ele foi crucificado, nós estamos todos muito tristes, muito desesperados. E aí esse peregrino começa a conversar com eles, fala, mas isso não está na lei, isso não foi previsto, isso não dá mais prova ainda para a sua fé, e começa a conversar de uma forma muito acolhedora, muito gostosa, uma conversa tão sadia, era tão agradável estar do lado dele, que eles então resolvem convidá-lo para comer com eles. Não sei como é que é na casa de vocês, né? Naquela época, a situação era muito mais complicada, a comida era muito mais escassa do que hoje. Ao contrário desse pão francês que a gente come fofinho, o pão que se comia naquela época é o pão árabe, né? Aquela chapa de trigo com água, que a galera comia para poder passar o dia. Era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Tradicionalmente nos nossos cafés. E aquilo era a comida que eles tinham para o dia. Lá em casa, pelo menos, que tinha muita gente, pouca comida quando eu era menor,
a história era aquela, né? Você faz a prece, aí conta 3, 2, 1, atacar, quem puder mais chora menos e come mais. E naquela época, como eu falei, a gente tem muito pouco evolução comportamental daquela época para cá. E, obviamente, eles eram muito egoístas, né? Quem fosse se servir sempre se servia da melhor porção, da maior quantidade, e os outros que lutassem. Então, eles tinham um convidado, né? E tal como hoje, quando você tem um convidado, você tenta agradar o convidado. Então, eles esse convidado não tinha nenhuma comida, e aí eles pegaram o único pão que eles tinham para os dois e entregaram para o peregrino, para que ele pudesse servir primeiro, já com o coração, né? O coração feliz por causa da conversa, mas os estômagos doendo por conta da fome. E o que esse peregrino faz? Quando ele pega o pão, ele parte e serve. Não para ele, mas um pedaço para cada um. E no Evangelho de Lucas está descrito que foi aí e somente aí que os discípulos reconheceram Jesus. Não por conta da imagem física, até porque o perispírito é plástico, você pode moldar do jeito que você quiser. Foi o comportamento, porque Jesus era o primeiro que servia aos outros antes de buscar para si. É dessa pessoa que estamos falando, daquele que não desiste de nós, que nos ama profunda e verdadeiramente, apesar de nós. E a gente acha que ele sofreu no Gólgota. A gente acha que ele sofreu na tortura, na crucificação. E a gente não imagina o sacrifício que um espírito cuja plasmagem mental mantém o planeta íntegro, cujo potencial criativo arquitetou a vida como ela se apresenta nesse planeta, que faz reuniões em outros sistemas solares, que é capaz de se deslocar pelo multiverso apenas com a força da sua vontade e do seu pensamento. Imagina o que foi para esse espírito miniaturizar-se para conectar com o zigoto. Presidir o desenvolvimento do feto. Encarcerar-se por 33 anos em um corpo que limitava todas as suas faculdades. Foram séculos de concentração para adensar o perispírito. Jesus está na esfera crística, aquela que ele se alimenta do amor que vem pelo fluido cósmico universal, que tem envergado, que tem a liberdade para fazer o que é necessário. E aí teve que envergar um corpo físico, comendo outros seres vivos, porque Jesus fazia a alimentação mediterrânea, como era comum na época dele, então comia cordeiro, né? Comia peixe, comia vegetais e tudo mais, mas também se alimentava de carne e de plantas. Então tinha que comer. Depois de comer, precisava rotar, porque era comum na época. Então, imagina, né, o que para nós a gente vislumbra como futuro, para Jesus já é instinto há muitos séculos, há muitos milênios. Né? Hoje, qualquer estudioso de física sabe que a riqueza da plasmagem material se ergue à custa de corpúsculos mentais. O universo é feito de matéria e intenção. Então, a base da modelagem planetária na Terra está ligada a uma mente que sustenta a evolução do planeta e de todos que habitam nele, em todos os planos. E olha que a física quântica já identificou mais de 20 dimensões. Então, a Revista Espírita, de fevereiro de 1868, fala dos espíritos crísticos. Lá fica clara a ideia de que Deus podia ter nos dado a fórmula para a gente alcançar a felicidade através de um manual. Mas aí imagina, 3 quatrilhões de páginas para a gente ler. A gente não consegue ler o manual de televisão, que dirá, né, o manual de vida. Então Deus, que é misericordioso, que é sábio, que é a expressão máxima, né, do amor que a gente possa nem sequer imaginar, uma vez de mandar o manual, formula para a gente um ser que traz esse caminho para a felicidade. Né? Por isso que Jesus é o verbo de Deus, porque ele é a ação, ele é como a gente deve se portar, como a gente deve pensar, como a gente deve caminhar para chegar lá. Tá? Os espíritos puros, especialistas em qualquer área no nosso planeta, vão tirar suas dúvidas com Jesus. Por quê? Gandhi, quando tem dúvida sobre pacificação,
vai se aconselhar com Jesus. Einstein, quando tem alguma dúvida sobre física, vai procurar Jesus. Aristóteles, aliás, Sócrates, quando tem alguma dúvida sobre a questão filosófica, ele só pode se reportar a Jesus. Marie Curie, quando precisa saber alguma coisa sobre a radiação, ela vai procurar Jesus. Mozart, quando precisa saber algo a respeito de música, ele vai a Jesus. Tarsila do Amaral, quando precisa saber alguma coisa sobre arte, vai procurar Jesus, porque não existe nenhuma habilidade afetiva, intelectual ou artística na Terra que Jesus não domine no seu grau máximo, mas obviamente na Terra. Né? A gente sabe que existem outros planetas mais evoluídos e outros espíritos crísticos que têm um potencial criativo um pouco maior que Jesus. E ainda tem, como eu falei para vocês, os engenheiros galácticos, os espíritos que trabalham com o movimento dos multiversos, enfim. A gente tem em Jesus esse homem que é só amor e que deixa para nós e reforça para nós todos os dias lições e mensagens. Mas no livro Focos de Luz tem um texto chamado Jesus é Amor, que eu usei para basear esse estudo, e que traz para a gente as 3 principais mensagens que Jesus deixa para nós. A primeira, Deus é Pai. E quando Jesus fala que Deus é Pai, Jesus está trazendo para a gente uma revolução social, econômica e afetiva. Porque se Deus é Pai de todo mundo, né, eu não posso aceitar que outra pessoa seja tratada diferente de mim. Porque nós dois temos a mesma origem. Nós todos temos a mesma origem. Então, lembra, na época que Jesus esteve encarnado, Deus estava muito longe das pessoas. A ideia é que Deus estava dentro de uma arca, dentro de uma sala restrita no templo, só disponível para os doutores da lei. E aí Jesus vem e chama Deus de Abba. Abba era algo do tipo paizinho. Traz Deus para a nossa intimidade. Mostra o tamanho desse Pai. E a única prece que Jesus nos ensina é o Pai Nosso. A primeira oração a ser estudada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo final das preces espíritas, a primeira prece é o Pai Nosso, onde Jesus nos iguala, porque todos somos filhos do mesmo Pai, inclusive ele. Por isso o Pai é nosso. Né? A segunda lição que Jesus traz para a gente é o amor. E por isso a esperança. Não o amor pelos meus próximos, que eu considero aqueles que eu posso ver ou aqueles que eu tenho algum contato consanguíneo. Jesus traz para a gente o amor profundo e verdadeiro, como ele exemplifica em diversas passagens registradas no Novo Testamento. E tantas outras vezes que escaparam aos textos bíblicos, mas que ressurgem nas páginas psicografadas, para que a gente possa se deleitar com essa história, para a gente possa aprender com os exemplos, para que a gente possa ter ciência da nossa interdependência. Né? E a terceira é que nós não morremos. Ao aparecer após a crucificação, Jesus dá a prova material da vida após a morte. Nós somos imortais, quem morre é o corpo. E eu acrescentaria, e aí por isso essa figura, né, da nossa interdependência. É um ajudando o outro. Hoje Jesus nos ajuda, mas alguém ajudou Jesus e alguém ainda ajuda o Cristo. Né? Seja Deus, seja os seus outros emissários, e nós que estamos aqui podemos ajudar quem está mais abaixo. E um vai ajudando o outro, estamos todos interligados. É uma grande fraternidade na família universal, onde a gente vai trabalhando a nossa evolução através da convivência com o outro. Então a gente desencarna e com o passar dos tempos e com as experiências no bem acumuladas para cada um de nós, a gente vai deixando de ser errático. Né? A gente fala que o espírito é errante porque a gente fica muito pouco tempo no plano espiritual, a gente não tem destino direito, uma hora está no plano espiritual, outra hora está no plano encarnado. Quanto mais a gente evolui, menos a gente vai deixar de ser espírito errante e passaremos à categoria de habitantes reais do plano espiritual, que é a nossa casa real. Né? Entretanto, mesmo na condição ínfima em que a gente se encontra, podemos colaborar com Jesus, acender em nossa alma o desejo do bem, a busca do conhecimento e da compreensão da justiça,
para que aí a gente possa realmente erguer em nós, e primeiro em nós, a morada do Pai. Com Jesus, a gente consegue vencer todos esses desafios que a gente tem pela frente de forma muito mais suave e muito mais branda. Mas para isso a gente tem que estar disposto a fazer. E não é fácil, meus irmãos. Eu sei porque eu também tenho as minhas dificuldades, também creio, também tenho a consciência do que é e do que se precisa fazer, mas na hora de botar em prática, a bagunça que é os nossos sentimentos, a nossa pouca vigilância com aquilo que a gente sente e pensa, faz com que a gente acabe dando muito mais trabalho para o plano espiritual e para o Cristo do que seria necessário. Mas tanto Jesus quanto os nossos amigos espirituais não desistem de nós. E a gente vai conseguir, sim, aos poucos, desenvolver as nossas virtudes, desenvolver o nosso caminho, para que em algum momento a gente possa estar ombro a ombro com esse irmão tão querido e então colaborar, dar de nós também, para que outros irmãos possam ter as mesmas chances que nós tivemos. Que a gente possa hoje ter uma noite plena de realizações espirituais, um ano pleno de reflexões e de ações que são necessárias para o bem, para que a gente possa colocar esse planeta de novo nos trilhos para a nossa tão sonhada e querida ascensão vibratória planetária. Muita paz a todos nós e que a gente tenha certeza que Jesus não nos abandona. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.